como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Tawane, eu tenho 20 anos, sou estudante de psicologia. E aqui no meu canal eu compartilho um pouquinho da minha caminhada na psicologia, né? E também sobre a minha vida pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu segundo semestre, como é que foi, né, o meu segundo semestre de psicologia, todas as matérias que eu tive, os trabalhos que eu fiz, como foi cada um deles, como eu me senti e como de costume que eu já fiz no primeiro vídeo do primeiro semestre, a abordagem que eu mais me identifiquei até agora. Se você gosta desses conteúdos, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar muito com algum amigo seu, que me ajuda bastante, tá bom? E vamos pro vídeo. Vou começar falando pra vocês, primeiro, as minhas matérias presenciais, que modéstia à parte eu acho que foram mais interessantes, né? Então por isso que eu vou começar falando dela pra vocês. A primeira matéria presencial que eu tive, que eu amo de paixão, tanto a professora quanto a matéria, é Fundamentos da Psicanálise. A gente até tinha visto um pouquinho de psicanálise ali no primeiro semestre, em desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento infantil, enfim. Mas não foi tão aprofundado, porque a professora também trouxe um pouquinho de outros autores, né? Então não era uma coisa tipo só psicanálise e fechou, não. A gente teve um gostinho de psicanálise que já me fez apaixonar completamente, mas também não era algo certeiro e só aquilo. Então esse segundo semestre a gente teve exatamente uma matéria de fundamentos da psicanálise e a professora ensinou todos os fundamentos necessários pra gente entender, né? Alguns conceitos ali de Freud que a gente já viu um pouquinho no primeiro semestre, mas entendeu e aprofundou um pouco mais ainda nesse segundo semestre, né? Como que é desejo para Freud, a gente estudou sonhos. Gente, foi incrível, como é maravilhoso, sério. Super recomendo pra vocês, leiam sobre sonhos, sobre o que Freud fala, né? Porque é fantástico, é muito legal. Você faz assim, você pensa, tipo, nossa, faz total sentido tudo que fala e é muito interessante. Entrando já nessa questão, a gente também fez um trabalho sobre sonhos, que foi um vídeo que eu e as minhas amigas desenvolvemos, e a gente assistiu um filme para poder fazer esse vídeo, né? E eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, que agora eu não me lembro o nome do filme, mas é bem legal, tem na Netflix. E ele é exatamente o que fala tudo sobre sonhos, sério. Se você estudar um pouquinho da teoria e assistir o filme, você vai falar como tudo bate, sabe? E faz todo sentido. Ele aparece ali os mecanismos dos sonhos que a gente estudou, que é figuração, condensação. Gente, é muito interessante, muito legal. E esse trabalho foi muito legal de desenvolver. A gente uniu ali, né? A gente fez um vídeo, então a gente uniu algumas cenas do filme, daí a gente foi explicando a teoria por cima, juntamente com o que acontecia no filme, né? Mesclando uma coisa a outra, juntando. E também a gente narrou por cima, então assim, foi muito divertido. A gente fez no formato de 3 vozes, né? Então eu era a pessoa que fazia as perguntas assim, burras, digamos, né? Que meio que queria entender e ficava perguntando as coisas. E meio que num tom assim, inocente mesmo, e como é que se diz? De não ter zero conhecimento. E as minhas outras 2 amigas vinham explicando. Uma trazia mais o que acontecia no filme e a outra vinha explicando a base teórica. Então, assim, foi muito interessante. Se vocês quiserem e elas autorizarem, né? Porque envolve uma questão de imagem delas também. Imagem não, voz, né? Eu pergunto pra elas se elas autorizam eu postar esse vídeo pra vocês, né? Em algum lugar, disponibilizar pra vocês. Porque ficou muito bom, muito interessante. A segunda matéria que eu tive presencial é processos psicológicos básicos. Essa matéria, gente, ela traz a questão da atenção, da memória, do raciocínio lógico. Então, assim, é muito interessante. A gente estudou tudo exatamente como isso acontece, como isso funciona, os tipos de atenção. A gente estudou também um pouquinho sobre TDAH, né? Então, assim, foi muito interessante, porque a gente vê muito por aí na internet que se fala sobre TDAH, mas tomem cuidado, porque não é bem assim, não é todo post que a gente vê que a gente pode confiar. Então, se aprofundem um pouco mais, busquem conhecimento, não se baseiem em qualquer coisa, porque isso gera o quê? Autodiagnóstico. Isso não é interessante, tá? Pra uma pessoa se autodiagnosticar assim. Porque aí, isso acontece 2 questões. Primeiro que a pessoa pega aquilo pra ela mesma e daí ela fala, não, mas eu sou assim porque eu tenho TDAH. E assim, a pessoa não vai buscar evoluir aquilo. É porque você tem TDAH que não existem maneiras de você tentar converter. Claro que tudo são questões de níveis, de grau, que tem que ser trabalhado, né? Gente, muito provavelmente vai dar uma caída aqui na qualidade do vídeo, porque eu tive que parar de gravar com o meu iPhone que, pelo jeito, tá com o armazenamento cheio e tive que continuar gravando com o meu celularzinho normal. Então, desculpa por isso, mas é o que temos, então vamos continuar assim.
Como eu tava falando pra vocês, a questão do autodiagnóstico é muito delicado, né? Não porque a gente tem alguns traços de, por exemplo, TDAH, hiperatividade, que necessariamente a gente vai ter esse diagnóstico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e realmente buscar um profissional se você está sentindo que tem algumas questões que estão te afetando no dia a dia. E, né, realmente tomar cuidado para você buscar um profissional para poder te instruir nisso e não só isso te gerar, tipo, uma ansiedade de que você tem aquilo e realmente você pode nem ter. E com um profissional te ajudar a como melhorar isso, né? Pra você levar de uma maneira mais tranquila no seu dia a dia. Mas, continuando ainda falando sobre processos psicológicos básicos, que foi essa matéria que eu tive, foi sim muito interessante entender um pouco mais sobre os tipos de atenção que existe, os tipos de memória que existe. Só que assim, gente, é uma matéria muito densa, tem muita coisa, muito conteúdo. Então assim, acaba sendo, querendo ou não, decoreba. Tipo, se você não decorar tudo ali, você não entender. Porque assim, tem memórias, por exemplo, e tipos de atenção que são muito parecidos. Então se você não saber certinho diferenciar elas, você vai se embananar, como eu me embananei na prova. Então, assim, é bastante conteúdo. Então, por mais que seja interessante, na prova você pode acabar se batendo um pouquinho, porque é bastante coisa. Aí, nessa matéria, a professora trazia muitos testes pra gente, e foi bem interessante, né, ao longo das aulas, pra gente ter contato e entender como é que a gente ia identificando essas questões da memória, da atenção, através dos testes, né. E ela trouxe diversos testes, aqueles, por exemplo, que aplica no Detran. Eu não lembro o nome deles especificamente agora, mas ela trouxe alguns testes pra gente ter contato, ver como é que funciona, pra que serve cada um, né, pra chegar em determinado resultado, enfim, e foi bem legal. Outra matéria presencial que eu tive foi neuroanatomofisiologia. É difícil falar, né, é uma palavra bem grande, mas enfim. Foi bem legal, gente, foi bem interessante, professor incrível, assim. Ele ensinou muita coisa pra gente, e essa matéria ela fala mais especificamente da questão do nosso corpo humano mesmo, como é que funciona, né, da fisiologia. Neuroanatomofisiologia, a gente estudou o sistema esquelético, o sistema respiratório, o sistema endócrino. Gente, sistema endócrino tem a ver com os hormônios, então assim, o tanto de hormônio que produz, né, a questão da hipófise e tudo. Então assim, é bem interessante, mas também tem muito nome, é muita coisa pra decorar. Mas até que, assim, o professor não tinha esse viés que a gente decorasse, assim, que a gente entendesse. Então foi bem interessante ao longo do semestre. Eu tava com muito medo dessa matéria, porque, sinceramente, eu não sou muito, assim, de biológicas, nesse sentido de que tem muitas coisas, muitos nomezinhos. Eu não consigo muito. A minha questão é mais filosófica, assim, de entender, de tentar raciocinar e refletir mesmo, sabe? Então eu tava com muito medo dessa matéria, mas minhas amigas me ajudaram muito, a Maria e a Francine, elas me ajudaram a estudar. E graças a elas eu fui um pouquinho mais tranquila pra prova e no final deu tudo certo. Mas não vou negar pra vocês que eu fiquei com muito medo de reprovar nessa matéria, porque realmente é bastante coisa. Mas foi bem interessante, o professor explicou bastante pra gente sobre como é que funciona toda a questão do corpo, como é que a gente estudou também o sistema circulatório, então toda a questão do sangue, né, de bombear o coração, pra onde o sangue vai e como tudo isso afeta as questões psicológicas. Então foi muito interessante. Ao longo das aulas o professor vinha trazendo pra gente também como a gente tinha que estar atento, e não só o psicólogo hospitalar que trabalha no hospital, mas nós, psicólogos gerais, clínicos, enfim, e organizacionais, temos que saber como é que funciona o corpo e como é que funciona o nosso corpo e as reações para saber explicar para o paciente, porque nós também podemos ser um apoio nesse momento ali para o paciente, né? A gente também tem que explicar, olha, aconteceu isso, e isso com o seu familiar, por exemplo, que está no hospital, né? Então, por isso, a gente vai ter que tomar determinada atitude, enfim. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento para poder lidar com eles, né, nesse momento tão difícil, não só na questão psicológica, mas também na questão fisiológica, para gerar um entendimento maior para essas pessoas e para que, assim, elas se sintam mais calmas, mais acolhidas e entender o processo, né, que a gente quer tão importante. Conhecimento é algo, assim, que quando a gente tem a calma, digamos assim, a gente tem um entendimento do que está acontecendo, do procedimento que está sendo feito. Você se sente muito mais calmo porque você está entendendo, você está a par de tudo aquilo, do que você simplesmente, assim, não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo que procedimento vai ser feito. Gente, os motoqueiros estão que tá hoje aqui, tá demais, tá demais.
Enquanto eu vou falando das matérias, eu já tô falando dos trabalhos que a gente foi fazendo, né? Pode ser que eu esqueça alguns, então eu tô falando só dos mais importantes, assim, dos que eu lembro, né? Mas um dos trabalhos que a gente fez para essa matéria de neuroanatomia e fisiologia foi o seminário que a gente apresentou, que foi a nota da nossa segunda prova, né? A apresentação desse seminário. E cada grupo tinha um tema que envolvia ali a questão dos sistemas, né? Nesse trabalho de aprendizagem, que foi o seminário que a gente fez, eu fiquei com essa parte mais dos tipos de aprendizagem e as minhas amigas, incríveis, maravilhosas, perfeitas, explicaram mais especificamente como é que acontece ali a questão dos neurotransmissores, que foi interessantíssimo. Gente, a minha amiga Maria, ela explicou exatamente o processo, o que acontece, e eu fiquei simplesmente encantada vendo ela explicando, porque foi surreal. Minha amiga Francine trouxe sobre a aprendizagem para o Vygotsky, que é interessantíssimo também, que a gente estudou no primeiro semestre. E ela se aprofundou de uma maneira, assim, magnífica e foi super lindo também. Agora vamos para a quarta e última matéria que eu tive presencial, foi desenvolvimento do adulto e do idoso. No primeiro semestre a gente tinha estudado já, né, o desenvolvimento infantil e da adolescência. Ai, gente, eu amo adolescência, é muito interessante estudar, já falei isso pra vocês. Mas agora a gente estudou sobre o adulto e idoso, sobre todos os eventos que acontecem, né? Quando a gente se torna adulto, quando a gente é um adulto intermediário, um jovem adulto, e, enfim, essas fases da vida até a gente chegar na fase, né, de se tornar um idoso, enfim. E é muito interessante estudar, assim, é um pouco você se vê muito naqueles processos que acontecem. Então, é bem legal, assim, de você ver todas as questões sociológicas que tem por trás também que acontecem. E na aula a gente discute sobre isso, sobre esses momentos, sobre esses eventos, tipo de você sair de casa, de você casar, de você sair de casa mas não casar, de você continuar morando na casa dos seus pais, tipo, até os 40 anos. Então a gente fala de todos esses fenômenos possíveis que podem acontecer e é muito interessante. E a gente também fala na velhice, né, como os idosos sofrem com a questão do abandono dos filhos ou até mesmo dos amigos, porque ele não tem mais aquela rotina e aquela independência que ele tinha antes, então assim, é uma coisa bem triste. E entrando já nessa questão dessa matéria, eu já vou falar para vocês do projeto integrador, que é um trabalho que a gente desenvolve todo semestre, que inclui todas as matérias presenciais, né? Mas nesse caso inclui somente 3 matérias, que foi neuroanátomo, desenvolvimento adulto e idoso e processos biológicos. Eu sempre erro o nome dessa matéria. Processos psicológicos básicos. A gente foi numa instituição, né, que é uma casa de repouso, e a gente fez uma entrevista com uma mulher idosa, e foi muito interessante. A gente fez a entrevista e a aplicação de um teste. Então, foi bem legal. Nesse teste, a gente conseguiu ver ali a questão da memória, da atenção dela, do raciocínio lógico. Então, foi bem legal ver como é que essas questões são feitas através desse teste. E depois desse teste, coletando esses dados, a gente desenvolveu o trabalho, né, ali com a fundamentação teórica, que foi muito legal também. E aí, nesse projeto integrador, a gente tem que fazer a apresentação, que é no máximo de 15 ou 20 minutos, se não me engano. Acho que são 15 minutos, ou 10. Enfim, gente, faz muito tempo que o segundo semestre passou, não tô lembrada agora. Mas, assim, é um tempo muito curto. De todas as informações que a gente consegue tirar, de todo o conhecimento que a gente consegue ter ali com esse trabalho, que é muito interessante, esse PI sempre é interessante, que aí você consegue ligar todas as matérias, assim, faz muito sentido, tudo trabalha realmente em conjunto, então a gente vê essa necessidade, né, de tudo fazer sentido, de tudo estar conectado. Então, é muito pouco tempo para poder apresentar esses resultados, mas, enfim, tem que ser feito nesse tempo, porque senão não dá tempo de apresentar. Então, normalmente sempre é um trabalho bem corrido para se apresentar e a gente tem muito para falar e muito pouco tempo para falar, mas faz parte, né, isso. E foi um trabalho muito interessante de se desenvolver. E agora vamos para umas matérias online. De falar das matérias online, quando eu falei da matéria de desenvolvimento do idoso, né, do adulto idoso, eu não falei do trabalho que eu e as minhas amigas nós fizemos do Cisne Negro. Sabe o filme Cisne Negro? Acho que muita gente assistiu. Se você não assistiu, assista, porque é interessantíssimo. Eu, na verdade, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio perdida, assim, o que tá acontecendo aqui nesse filme, porque realmente, né, a personagem, ela tá passando por momentos muito fortes na vida dela. Então, isso acaba refletindo no comportamento dela, consequentemente, né? Obviamente. Então, é bem interessante, assim. Uma análise, de acordo com a matéria de desenvolvimento do adulto, né? Que é a fase que ela se encontrava ali. Ela estava saindo da adolescência, entrando na adultez.
Então a gente fez esse trabalho e foi interessantíssimo. Nosso trabalho escrito teve 24 páginas, o professor falou assim que a gente foi além do que foi pedido e ele elogiou muito o nosso trabalho, então assim, é incrível, né, gente? Você ouvir de um professor elogios do trabalho que você fez, é assim, surreal. Acho que é o sonho de todo estudante, porque você sente que você está no caminho certo, que você está desenvolvendo de uma maneira boa, né? Porque, querendo ou não, os trabalhos que a gente desenvolve, as apresentações que a gente faz, a gente está evoluindo ao longo da nossa ali, dos estudos, da graduação, para chegar lá na frente, quando a gente se formar e a gente for exercer a nossa profissão, enfim, no dia a dia, faz toda a diferença. Então é muito importante e especial quando o professor reconhece isso. E esse professor reconheceu, foi muito especial pra gente. E foi muito legal desenvolver esse trabalho, por mais ali que no começo eu dei uma travadinha. Porque, gente, eu não sei vocês, mas quando eu tô de férias e eu volto, assim, né, na faculdade, e aí pra pegar o gás de desenvolver os trabalhos, dá muito trabalho, tipo, é muito esforço. Tipo, parece que eu não sei escrever, eu simplesmente desaprendo. Então é muito difícil, assim, pra mim voltar ali ativa de escrever certinho. Mas, né, com um jeito ou de outro, forçando bastante, uma hora vai. Então foi muito legal, porque eu tava muito segura nesse trabalho, o professor falou que ficou legal, ficou interessante, foi bem legal mesmo. E eu esqueci de falar também sobre o trabalho que a gente fez, que são muitos trabalhos, né, gente? O Canelinha tá aqui, ele quer participar do vídeo, vocês não se importam, né? E o último trabalho que eu esqueci de falar pra vocês foi a resenha crítica que a gente fez na matéria de fundamentos da psicanálise, que a gente pegou um artigo que a professora passou pra gente que falava sobre a histeria. A histeria, gente, é quando as questões que a gente tem inconscientes refletem no nosso corpo. E isso é muito real. Eu não sei se vocês, né, percebem isso acontecendo ao redor de vocês, ou até mesmo com vocês, mas eu acho que isso, assim, é muito nítido de afetar realmente. E a gente pegou esse artigo que necessariamente focava em questões odontológicas. Então, foi um artigo desenvolvido por dentistas, né? E também por psicanalistas. Então, teve essa junção desses dois mundos, digamos assim. E questões dentárias, enfim, odontológicas que essas pessoas tinham fundamentação, né? Vinham de questões psicológicas, questões inconscientes. E aí mostra todo o processo de sendo desenvolvido com os psicólogos, né? E também foi um artigo muito interessante de se fazer, né, uma resenha crítica. Então, além de falar ali o que está acontecendo no artigo, a gente também tem que dar a nossa opinião, né, criticar. Então, foi legal também, nunca tinha feito uma resenha crítica, então eu achei bem interessante. E eu acho que é isso, gente, sobre... falta falar das matérias online. Meu Deus, é muita coisa. Eu juro que tá acabando. Das matérias online, eu tive 2 apenas, que foi Ética e Filosofia e Inteligência Emocional. Ética e Filosofia, gente, é aquilo, né? O professor, basicamente, do primeiro semestre. O professor passa algumas videoaulas, a gente vê uma questão mais, já que a própria matéria já fala, uma questão mais ética, filosófica, de você pensar, assim, refletir. E aí ele sempre tá passando atividades ao longo do semestre, então a gente vai desenvolvendo ali, postando já na plataforma, algo bem tranquilo, assim. E a questão da inteligência emocional, teve uma prova que a gente fez, que é uma matéria online, então a gente fez a prova online. Eu não vou mentir pra vocês, né? Eu não me dediquei como deveria ao longo do semestre, então eu tava com muito medo dessa prova. Mas, assim, foi uma matéria muito interessante pelo que eu vi, que as minhas amigas comentando, né? Porque elas, sim, estudaram todos os textos que a professora passou e tudo mais, viu os vídeos. Então, eu via que realmente, pelo que elas falavam dos textos, era bem interessante, bem legal. Eu me arrependo, assim, de não ter me dedicado realmente a essa matéria, porque, gente, inteligência emocional, né? Precisamos, necessitamos, então eu poderia ter aprendido muito mais com essa matéria. Mas, infelizmente, vou ter que pesquisar por fora, né? E desenvolver na terapia, porque eu realmente não me dediquei nessa matéria por um ressentimento que eu tinha com a professora. Vocês acreditam? Olha que coisa ridícula, gente. E também foi por um pouco de preguiça, não vou negar pra vocês não, tá? Que foi realmente um pouco de desleixo da minha parte, mas eu quero de coração que isso não aconteça agora nesse terceiro semestre. Eu quero me dedicar bonitinho nas matérias online e presenciais, né, tanto quanto, porque nas presenciais eu até me dedico, gente, o problema mesmo é nas online, que eu acabo deixando de lado, sabe? Mas eu quero que isso não aconteça esse semestre, porque, como eu já falei pra vocês, é muito importante nós, como estudantes de psicologia, não só de psicologia, né, de qualquer matéria, de qualquer profissão, é muito importante a gente se dedicar, porque, poxa vida, a gente tá estudando pra ajudar uma pessoa, tipo, pra servir, né, dar um serviço a uma pessoa. Então,
Se você quer se destacar no mercado, se você quer dar um serviço de qualidade, você precisa ter estudado, você precisa ter base teórica, né? Então é muito interessante que a gente se prepare e que realmente dê o nosso melhor ao longo da faculdade. Claro, dentro do possível, né? Mas o vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Isso foi um pouquinho que eu trouxe pra vocês no meu segundo semestre. Eu quero sempre todo semestre fazer esse vídeo pra poder deixar registrado aqui, né? E quem sabe depois de me formar, ao longo dos semestres, eu ir assistindo e ver como é que foi cada momento. E, gente do céu, eu tive que pegar o celular do Eduardo pra poder finalizar esse vídeo, porque o armazenamento dos meus dois celulares, esse aqui que eu uso todos os dias, e do meu iPhone que eu uso pra gravar, ficaram sem espaço. Então, eu tive que pegar ele aqui só pra finalizar o vídeo pra vocês. Tô explicando só porque talvez a qualidade do vídeo pode mudar, né? Pode ficar diferente. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com algum amigo seu. Não esquece de deixar seu comentário se você gostou, se você gosta de vídeo assim, pra eu trazer mais aqui, né? Ou só deixa um coraçãozinho aí pra me ajudar a engajar e pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais outras pessoas. Então esse foi o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau!